Abra sua Bíblia comigo aí em 1 João. 1 João no capítulo 4. Diz assim, ó. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu não sei você, mas eu praticamente nasci na igreja. Na verdade, quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe se converteu e logo depois meu pai. Então eu cresci na igreja. Então desde que eu me lembro de gente, eu participo de uma igreja. Quantos de vocês que estão aqui hoje estão na igreja por causa dos seus pais? Levanta a mão. Vocês estão na igreja hoje porque vocês vieram na bota dos seus pais. Quase todo mundo. Muita gente. Isso é muito comum. E eu me lembro que quando eu comecei a crescer, eu comecei então a ouvir diversas coisas e diversas pessoas falando aquilo que Deus gostava e aquilo que Deus não gostava. Então de repente, aprendendo o que Deus gosta, eu comecei a querer praticar o que Deus gostava. E ao mesmo tempo aprendi o que Deus não gostava, então eu não queria praticar o que Deus não gostava. E a minha vida começou a se resumir numa coisa: me esforçar para fazer o que Deus gosta e me esforçar para não fazer o que Deus não gosta. Jesus. Então essa era a minha forma de vida. Só que, gente, eu não sei se você consegue perceber isso, mas quando você se esforça muito para uma coisa, muito, mas muito, e no final das contas você não consegue fazer aquilo que você estava se esforçando tanto para fazer, sem você perceber, você começa a viver decepcionado, porque você está se esforçando tanto, mas tanto por aquilo, mas você toda hora você percebe que o seu esforço não valeu de nada, e de que você ficou 5 dias conseguindo fazer uma coisa legal, mas no 6º dia você fez uma coisa péssima. Aí você olha para trás e é como se nada de bom tivesse acontecido, e agora tudo que tem dentro de você é uma decepção gigante, porque você estava tentando se esforçar para fazer coisas boas e se esforçar para não fazer aquilo que disseram para mim e para você que Deus não gostava. E aí um dia disseram para mim assim: Vitor, você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Você precisa que Deus seja o primeiro na sua vida. Você precisa se esforçar para amar a Deus. E Vitor, você vai amar a Deus lendo mais sua Bíblia. E quando eu entendi isso, alguém me disse isso, eu falei: então quer dizer que se eu leio 2 capítulos da Bíblia por dia e começar a ler 4, isso significa então que eu vou começar de alguma forma a amar mais a Deus. Então eu fiz um propósito comigo mesmo e falei: Deus, se eu leio 2, agora eu vou ler 4. E eu comecei então a querer ler 4 capítulos da Bíblia por dia, só que tinha dia que eu não conseguia. E o dia que eu não conseguia, eu me decepcionava de novo. Aí alguém disse para mim um dia: Vitor, você vai amar mais a Deus quando você conseguir orar mais. O dia que você tiver vida de oração de verdade, você vai amar a Deus. Então eu falei: Deus, então é o seguinte, essa semana inteira eu vou acordar 2 horas mais cedo antes de ir para o trabalho, antes de ir estudar. Eu vou acordar todo dia 2 horas mais cedo, eu vou fazer esse propósito, Deus, e eu vou te amar mais. Primeiro dia, era para acordar às 6, acordava às 8. E aí a gente é tão meritocrático que quando eu acordava às 8 da manhã, eu olhava no relógio e falava: não, 8 horas da manhã. E é como se eu escutasse Deus falando assim: agora eu já fui embora, você marcou comigo às 6, agora eu não estou aqui, não adianta mais. E eu falava: não, Deus, eu não consegui na segunda, mas na terça eu consigo.
Aí chegava terça-feira, a mesma coisa, não conseguia acordar na hora que eu tinha falado que ia acordar, e mais uma vez vivia decepcionado. E gente, sabe o que eu comecei a reparar? Que quanto mais eu me esforçava para amar a Deus, mais decepcionado eu ficava. Quanto mais eu me esforçava para orar mais, quanto mais eu me esforçava para ler mais a Bíblia, quanto mais eu me esforçava para ser melhor, porque alguém tinha me dito que eu tinha que me esforçar para isso, mais decepcionado eu vivia. Quem aqui está conseguindo se ver no que eu estou falando aqui? Aí um dia, e que grande dia, eu chamaria de o melhor dia da minha vida talvez. Eu parei para ler esse texto que nós acabamos de ler. E esse texto diz para mim e para você que o amor não consiste em nós amarmos a Deus, mas o amor consiste em Deus nos amar. Então quando eu li esse texto, algo liberou dentro do meu coração. Eu falei, peraí, então eu estou vivendo para amar mais a Deus, mas eu preciso viver ao contrário. Eu preciso viver para entender que Deus me ama. Sabe, às vezes a gente acha que amor por Deus tem a ver com esforço. Às vezes a gente acha que amar mais a Deus tem a ver com eu vou me disciplinar mais. Eu vou me disciplinar mais, eu vou me disciplinar mais, e quanto mais eu me disciplino, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu oro, mais eu amo a Deus. Quanto mais eu jejuo, mais eu amo a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Você pode ler a Bíblia inteira num dia só. Você poderia fazer jejum 24 horas por dia, durante 365 dias na semana. Você podia orar sem cessar durante anos. Você nunca conseguiria amar Deus se Deus não tivesse te chamado primeiro. Sabe, gente, o fundamento da nossa vida não pode ser o nosso amor por Deus. O fundamento da minha vida e da sua vida precisa ser o amor de Deus por nós. Sabe por quê? Porque o amor humano, ele oscila. O amor humano um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia está lá no alto, outro dia está lá embaixo, mas a Bíblia diz que o amor de Deus não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem pecado, nem passado, nem presente, nem futuro. A Bíblia diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus e não do amor por Deus. Então eu queria que você hoje entrasse nessa consciência de que não é sobre o seu amor por Deus, mas é sobre o amor de Deus por você. Deus te ama radicalmente, Deus te ama exageradamente, Deus ama te amar. Tem alguém feliz aí? Tá feliz? Eu quase derrubei o copo, mas está tudo bem, pode ficar em paz. Um dia, presta atenção nisso. Um dia, Jesus chegou para os discípulos e disse para os discípulos assim: olha, gente, eu vou morrer por vocês. Eu vou morrer por vocês. E a Bíblia diz que Pedro chegou em Jesus e disse: Jesus, você não vai morrer não. Você morrer perto de mim? Eu morro, mas você não morre. E Jesus falou: não, mas eu vou morrer, eu vim para esse momento, eu vim para essa hora, eu vim para morrer. E Pedro olha e fala: Jesus, perto de mim você não morre, eu morro antes que você. Se quiser matar você, vai ter que matar eu primeiro. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, cara, você vai acabar me traindo. E Pedro fala assim: eu não, de forma nenhuma, de maneira alguma, eu jamais. E a Bíblia diz que um dia eles estão orando no monte onde Jesus costumava orar, e os soldados vêm para buscar Jesus. E quando os soldados estão se aproximando para ir pegar Jesus, a Bíblia diz que Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado, querendo proteger Jesus. Mas sabe o que Pedro não sabia? Que o Evangelho não é sobre eu morrer por Jesus. O Evangelho
não é sobre eu proteger Jesus. O Evangelho não é sobre eu fazer coisas boas para Jesus. O Evangelho é sobre Jesus morrer por mim. O Evangelho é sobre Deus morrer por mim, não sobre o homem morrer por Deus. O Evangelho não é sobre Pedro tentar proteger Jesus, mas o Evangelho é sobre Jesus e proteger Pedro para sempre, através da obra consumada na cruz. O que Pedro não sabia é que o Evangelho não é sobre eu para Deus, o Evangelho é Deus para mim. O Evangelho são as boas notícias de Deus para o homem. E eu queria dizer para você aqui hoje, essa noite, Deus ama você, mas tanto, mas Vitor, você não sabe o que eu fiz. Não tem problema o que você fez. A Bíblia diz que Deus se esquece, Ele não se permite lembrar dos seus pecados por causa de Cristo Jesus. E eu quero dizer para você aqui hoje à noite, existe esperança para todo o mundo inteiro não está em caos, o mundo inteiro não está em desesperança, não está, porque existe um Salvador, que não morreu só por mim ou só por você. A Bíblia diz que Ele morreu por toda a humanidade. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, gente, nós precisamos parar de basear a nossa vida no nosso amor por Deus, porque se assim for, viveremos decepcionados. Sabe, com certeza alguém aqui já passou por algo parecido com isso. Uma semana você está muito bem com Deus, você fala, cara, olha só, essa semana parece que é como se eu não fiz nada errado e eu não estou me lembrando de nada que eu tenha feito para envergonhar Deus e tal. E você está muito bem com Deus. E aí você entra para orar no seu quarto, você lê sua Bíblia, está tudo bem com você, com Deus e tal. Na outra semana, alguma coisa saiu do eixo e você acabou fazendo uma coisa que você não queria. E aí nesse dia que você fez uma coisa que você não queria, aquela coragem que você tinha de ficar com Deus já não existe mais, porque agora aquela coragem se tornou vergonha. Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora repara, se o dia que vai tudo bem eu tenho coragem, e o dia que não vai tudo bem eu não tenho coragem, significa que eu estou achando que eu posso entrar diante de Deus porque eu estou fazendo coisas boas. Se o dia que eu vou tudo bem, se no dia que está tudo certo comigo, eu tenho coragem para entrar e ficar com Deus, eu tenho coragem para me apresentar diante de Jesus, e o dia que não está tudo bem comigo, eu não tenho coragem, significa que eu estou achando que o dia que eu faço tudo certinho, eu posso me apresentar a Jesus por mérito, porque está tudo bem comigo. Mas eu queria dizer para vocês aqui hoje à noite uma boa notícia. E a boa notícia é que ninguém se apresenta diante de Jesus pela prática de boas obras. Ninguém se apresenta diante de Jesus porque está vivendo uma vida em santidade. Porque nós não se apresentamos diante de Jesus por causa da gente. Nós não se apresentamos diante de Deus, diante do trono de Deus, por causa das nossas obras. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, que Jesus, Ele abriu para mim, para você, um novo e vivo caminho, e que agora por meio de Jesus, nós podemos adentrar no trono da graça, e se apresentar diante do Pai com ousadia, não por causa das nossas boas obras, não porque eu fiz tudo certo, ou porque deixei de fazer certo, mas eu posso entrar e ficar com meu Pai agora, porque Jesus pagou o preço para mim estar lá, Jesus terminou a sua obra, e Jesus pagou por todos os meus pecados, e não só pelos meus pecados passados, mas Jesus morreu pelo pecado de ontem, de hoje, de amanhã, para sempre. Você pode entrar diante do Pai, porque Jesus pagou o preço para você estar lá. Você não entra porque está tudo bem com você, você entra porque está tudo bem com Jesus. Sabe, nós precisamos, gente, de verdade, nós precisamos perder de vista os méritos e achar que alguém pode se apresentar diante de Deus mais que o outro. Não, porque esse carinha aqui, ele está orando todo dia, ele está lendo a Bíblia todo dia, então ele merece. Ora, esse aqui não merece, nunca sabe o que quer, um dia está bem, um dia está mal, um dia está lá, outro dia está cá. Espera aí. A Bíblia diz que nós devemos viver pela graça,
E a graça é favor imerecido. Se eu mereço, não é graça. E eu vou te dizer uma coisa: a única coisa que eu e você merecíamos era a morte. A única. Nada que acontece na sua vida hoje é por merecimento. Nada. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que nós merecíamos era a morte, e tudo que Jesus merecia era a vida. Repara, aquele que merecia vida morre, para que aquele que merecia morte possa viver. Isso é boas notícias. Mas nós não podemos viver porque estamos fazendo coisas boas. Nós podemos viver porque Jesus completou a sua obra, e Jesus pagou todo o preço naquela cruz. Gente, o nosso fundamento, o fundamento da nossa vida precisa ser a obra consumada, finalizada de Jesus na cruz. Nós precisamos parar de querer nos apoiar nos nossos próprios méritos e boas obras e obras de justiça, e o dia que a gente não peca tudo bem, o dia que a gente pensa alguma coisa errada, tudo errado. Não! Está tudo bem com Deus. Ah, Vitor, mas você está dizendo para mim que eu vou fazer o que eu quiser? Você está dizendo para mim então que eu vou sair daqui fazendo o que eu quero? É óbvio que não. Até porque a Bíblia diz que quem se encontra com a graça de Deus se encontra com a pessoa de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que se diz permanecer nele deve andar como ele andou. A graça, presta atenção nisso, a graça, ela não tira a possibilidade do pecado. A graça tira a graça do pecado. O pecado fica sem graça. Porque na verdade, a vida sem a graça é sem graça demais para ter graça. Porque a graça da vida está na graça de Deus. Sem a graça nada tem graça, tudo sem cor. E com a graça tudo tem cor, é colorido e bonito. Agora, enquanto nós basearmos a nossa vida nas nossas ações, nós viveremos decepcionados. Um dia Paulo chegou em Gálatas e disse assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Vocês começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela lei. Ou seja, vocês começaram através do sacrifício de Jesus, e agora vocês estão querendo se aperfeiçoar pelos seus próprios sacrifícios? Não. Gente, o maior milagre que nós recebemos é a salvação, sim ou não? Nós estávamos destinados ao inferno, e agora nós somos destinados a reinar com Cristo eternamente. Isso é o maior milagre da vida, e isso aconteceu pela graça. Se o maior aconteceu pela graça, todos os outros também é pela graça. Nada na vida com Deus é pelo esforço, mérito próprio. É tudo pela graça. O apóstolo Paulo disse assim: olha gente, eu que conheci a graça de Deus, eu trabalhei mais que todos. A graça de Deus não faz ninguém preguiçoso. A graça de Deus não faz ninguém, não, agora eu faço o que eu quero. Não, a graça de Deus faz pessoas apaixonadas. Paulo fala: olha, eu que conheci a graça, eu trabalhei mais do que todos eles. 1 Coríntios capítulo 10. Mas no final do versículo ele fala assim: contudo, não eu, mas a graça de Deus, que opera eficazmente em mim. Um dia Paulo chega em Deus e fala assim: Deus, dá para você tirar esse espinho da minha carne? Às vezes é isso que a gente está lutando a vida toda para tirar os espinhos da carne, né? A gente vive para se esforçar, sim, para tirar o espinho da carne. Deus, eu não quero. E Paulo um dia falou: Jesus, esse espinho na minha carne fica me perseguindo, parece um diabo atrás de mim. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo continua e fala assim: gente, então quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Repara, quando eu estou fraco, estar condição, é que sou identidade. Porque o que eu estou não define quem eu sou. Você pode estar fraco, mas você é forte.
Você pode estar doente, mas você é curado. Você pode estar, mas o que você está não define quem você é. Você não é o que você está, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você pode o que a palavra de Deus diz que você pode, e você vai aonde a palavra de Deus diz que você vai. Esse é o Evangelho de Jesus. Agora você olha para mim e fala: Vitor, é maravilhoso, irmã. Agora você olha e fala: obrigado, viu? Pode pôr aqui, obrigado. Deus abençoe. Agora, gente, me acompanhe no pensamento. Nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Começou com Ele. O desejo é dele. O desejo, o amor radical de Deus que nos permite amá-lo de volta. E a sua graça, óbvio, e sua misericórdia. Nós sabemos disso. Agora, presta atenção nisso, pensa bem. Alguém me deve $1 milhão. Sim? Vamos lá. Vamos supor que o pastor Lemuel está me devendo $1 milhão, né? Amém. Que assim seja, né? Se está me devendo $1 milhão, é porque eu tinha $1 milhão para te emprestar. Olha só, ele está me devendo $1 milhão. Se eu chegar nele e falar assim: pastor Lemuel, você está perdoado dessa dívida, vai embora, você não precisa me pagar, ninguém precisa me pagar mais. Isso é justo, sim ou não? Alguém acha isso justo? Não, isso é injusto, sim ou não? Sim ou não, gente? É injusto, porque eu tinha $1 milhão e agora não tenho mais, porque ele não me pagou. Então isso não é justiça. E Deus é justo, sim ou não? Deus é justo? Ok. A Bíblia diz então que o salário do pecado é a... Então eu tinha uma dívida com Deus. E qual que era a dívida? Fala comigo assim, ó: morte. Fala mais forte: morte. Eu devia para Deus a minha morte. Só que Deus não podia chegar em mim e falar assim: Vitor, deixa quieto, vai embora, pode viver normal, pode viver em paz, vai que está tudo bem. Ele não podia fazer isso, porque Deus é justo. Isso é injusto. Então o que Deus faz? Ele fala assim: você me deve a vida. É. Só que eu não quero que você morra. Tá bom, mas eu estou te devendo a vida, e como que eu não vou morrer? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo que devia se apegar-se. Antes, tomando forma de servo, veio para morrer numa cruz. O que eu estou querendo te mostrar? Nós devíamos algo para Deus, e como Deus é justo e bom, Ele não quis cobrar da gente. Então Ele se fez carne, e Ele pagou o preço que eu e você devíamos para Ele mesmo. E porque Ele pagou o preço, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que em nós fosse feita a justiça de Deus. É por isso que eu posso dizer para você sem sombra de dúvidas: Deus está feliz com você por causa de Jesus. A obra finalizada de Cristo Jesus na cruz te garante uma coisa: Deus te vê com paz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: somos justificados mediante a fé, e por isso estamos em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus. Não por causa da gente, não por causa das nossas boas obras, não porque somos justos, não, nada disso. Nós estamos em paz com Deus por causa de Jesus. Meus amigos, isso se chama boas notícias, as boas novas do Evangelho de Jesus. Isso é o Evangelho da graça de Deus. A cruz que era minha, Ele pegou para Ele.
E a vida que era dele, Ele deu para mim. Jesus trocou de lugar com a gente. Presta atenção nisso. Um dia, Jesus ele está voltando para Jerusalém. Presta atenção nisso aqui, eu vou terminar com isso. Você precisa entender que o Evangelho é sobre Deus te amar. Jesus está voltando para Jerusalém e a Bíblia diz que tem um leproso no meio do caminho. E o pastor sabe disso, com certeza, que a teologia diz que um leproso ele podia ficar no mínimo 5 quilômetros de distância da saída da porta da cidade, porque ela era considerada amaldiçoado. Então um leproso, ele não podia ficar perto da porta da cidade, porque ele era considerado alguém amaldiçoado. Então esse leproso estava no mínimo 5 quilômetros de distância da entrada de Jerusalém. E a Bíblia diz então que Jesus está lá andando, e quando ele passa por esse leproso olha para Jesus e fala: Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me curar. E Jesus, é óbvio que eu quero. Jesus quer sempre curar, sim ou não? É óbvio que eu quero. E a Bíblia diz que Jesus toca nele e ele é curado. Quando ele é curado, Jesus olha para ele e fala assim: agora você vai entrar na cidade e você vai se apresentar aos sacerdotes. Fala: tá bom. Ele sai correndo e entra na cidade. Gente, esse moço não podia entrar na cidade, sim ou não? Ele não podia, ele tinha que ficar lá fora porque ele era leproso, mas de repente ele conseguiu entrar. Quando ele entrou, a Bíblia diz que ele começou a contar sobre Jesus para todo mundo e começou a fazer uma muvuca na cidade. E quando Jesus chegou para entrar na cidade, a Bíblia diz que a partir daquele dia Jesus não podia mais entrar na cidade. Repara, antes de Jesus se encontrar com um leproso, quem não podia entrar na cidade era quem? Leproso. Depois que Jesus se encontrou com o leproso, quem não podia entrar na cidade era Jesus. Por quê? Porque Jesus deu o lugar dele para você e pegou o seu para ele. Ele disse assim para o leproso: presta atenção, ei, você não pode entrar, não é verdade? Eu não posso entrar. Tudo bem, você não pode, mas eu posso. Então pega aqui o meu passe livre e eu pego o seu que não pode entrar, e você entra e eu fico de fora. Você vive e eu morro. É por isso que a Bíblia diz que pelas suas feridas nós somos sarados. Eu sou ferido, você fica curado. É por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu sou castigado e você vive em paz. É por isso que nós podemos viver hoje uma vida plena, uma vida abundante, por causa da vida de Jesus. É por causa de Jesus. Somente por causa de Jesus. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver com boas pregações, não tem a ver com horas de oração. A gente vai orar, lógico, porque experimentamos a graça e vamos orar mais do que todos. Porque experimentamos a graça e vamos ler mais do que todos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus. Gente, nós precisamos ter a consciência de que nós vivemos mediante a graça de Deus. É tudo mediante um favor imerecido. E nós terminamos de novo da forma que começamos, porque nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos nos definir como pessoas radicalmente amadas por Deus. O dia que alguém falar quem é você, você tem que dizer: eu sou alguém que Deus ama radicalmente. Já percebeu que a gente sempre quer falar do nosso amor por Deus? A gente tem que parar com isso. A gente precisa começar a falar do amor de Deus por nós, porque o que muda a vida de alguém não é o amor dela por Deus, é o amor de Deus por ela. Gente, vamos lá. Existe uma diferença gigante entre vítima e alvo. Nenhuma vítima morre, nenhum alvo morre de bala perdida. Sim ou não? Se é o alvo, então não morre de bala perdida, porque era o alvo. A bala perdida mata a vítima. Quero te dar uma notícia. Você não é vítima do amor de Deus. Você é o alvo do amor de Deus. Deus não te amou de tabela. Deus não te amou quando Ele amou o mundo, muito pelo contrário. Quando Deus escolheu te amar, Ele pôs um sinal na sua testa, e Ele mirou na sua testa assim, ó, e deu um puff,
E hoje, nós só podemos amar Ele, porque primeiro Ele nos amou. Eu não sei o que isso faz com você, mas isso me faz viver uma vida tão leve, tão maravilhosa, tão sensacional. Não faz sentido Jesus dizer para mim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te dar descanso, e eu continuar vivendo cansado. Se Jesus disse para mim que eu tenho que dar para Ele o meu pesado, que Ele vai me dar o leve, então minha vida tem que ser leve. Mas quantos de nós estamos vivendo leve? Quando eu falo de vida leve, não estou falando de vida leviana. Estou falando da vida leve que só em Cristo podemos viver. A verdadeira liberdade otorgada aos filhos de Deus. A liberdade de reinar sobre tudo. Reinar sobre o pecado. Reinar sobre a masturbação. Reinar sobre a pornografia. Reinar sobre a mentira. Reinar sobre a fofoca. Reinar sobre a imoralidade. Mas Vitor, como que eu faço tudo isso? Através da graça. Nunca através do seu esforço. E eu termino com isso. Você nunca vai ver ninguém ensinando um peixe a nadar. Alguém já viu alguém ensinar um peixe a nadar aí? Essa música mesmo, acertou. Muito obrigado, tecladista de Deus. Você nunca vai ver ensinar um peixe a nadar. Por que não precisa ensinar um peixe a nadar, gente? Por quê? Porque ele nasce sabendo nadar. Já viu alguém ensinar um gato a miar? Gato mia, pelo amor de Deus. Não. Agora, alguém já viu alguém chegar num cachorro e falar: cachorro, você precisa latir? Não, porque da mesma forma que o peixe nasce sabendo nadar, o gato nasce sabendo miar, o cachorro também nasce sabendo latir. Agora minha pergunta é essa: por que é que a gente acha que a gente tem que aprender santidade? Porque a gente não nasceu do Espírito. Porque para os nascidos do Espírito, santidade é tão natural quanto latir é para um cachorro. Para quem nasceu do Espírito, ser humilde, ser manso, ser generoso, ofertar, dar dinheiro, dar vida, amar pessoas, não ser vingativo, ser atencioso, ser bondoso. Para quem nasceu do Espírito, isso não é esforço, é natureza. Eu nasci de Deus, e porque eu nasci de Deus, carrego os frutos de Deus. Vitor, mas você não conhece meu pai, você não sabe como meu pai é grosso, meu pai é bravo, meu pai é chato. Tudo bem, mas a Bíblia diz que nós nascemos de novo, é uma nova vida, numa nova família, com um novo pai. O nosso pai agora é Abba Pai, o nosso paizinho, e dele é a nossa natureza, dele é o nosso coração. Por isso eu não estou querendo agir como meu pai terrestre, eu estou vivendo para fazer o que eu vejo o meu pai espiritual fazer, eu estou vivendo para ver o que eu vejo Deus fazer, porque eu nasci para ser a imagem e semelhança de um Deus perfeito, que é bom, que ama, que é santo, que é maravilhoso. E eu estou na terra hoje para mostrar para o mundo que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança do mundo. Nós vamos mudar o mundo através do amor de Deus. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Se você está aqui hoje nesse lugar e você fala para mim: Vitor, eu tenho vivido tão pesado, Vitor, eu tenho vivido de uma forma tão pesada, minha vida está tão pesada, meu cristianismo está pesado, minha vida está pesada. Você precisa entregar hoje sua vida para Jesus. Você precisa entregar hoje esse fardo para Jesus. Você precisa hoje dizer para Jesus: Jesus, eu quero trocar minha vida pela sua, porque foi isso que o Senhor fez por mim naquela cruz. Você não nasceu para viver a vida pesada. Você não nasceu para viver uma vida de enfado e cansaço. Não faz sentido. Você não nasceu para viver doente. Não faz sentido Jesus morrer pelas doenças e a gente continuar doente. Deus não quer que você passe por nada que Jesus já passou por você. Aleluia. Feche seus olhos aí no seu lugar. Jesus, muito obrigado por essa noite.
Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, porque antes da fundação do mundo o Senhor nos amou. Obrigado porque seu amor é maior do que qualquer coisa, seu amor vai além de qualquer coisa, seu amor é superior a qualquer coisa. Obrigado, Jesus, porque nós nunca poderíamos mensurar o seu grande amor. Se você está aqui hoje nesse lugar, eu quero orar por você. Se você está aqui e você fala: Vitor, minha vida é pesada, eu preciso dar esse fardo pesado hoje para Jesus, eu vou sair daqui leve. Você que entrou aqui pesado e você fala: Vitor, eu nunca mais quero viver pesado dessa forma. Eu quero sair daqui hoje transformado pela graça de Deus e não pelo meu mérito. Talvez você está aqui hoje e você lutou sua vida inteira pelo seu mérito, pelo seu esforço. Hoje Jesus está te chamando a experimentar da graça dele, a experimentar a transformação que você só crê mediante a fé. É a justificação pela fé, a paz com Deus pela fé. Se você é essa pessoa, não importa onde você está, eu quero orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar. Enquanto nós estaremos ministrando essa canção, você sai do seu lugar, vem até aqui e nós vamos orar. E eu tenho certeza absoluta que nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Isso, saia do seu lugar, venha. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Jesus, muito obrigado por cada um desses teus irmãos que estão aqui na frente. Obrigado, Jesus, porque a vida deles nunca mais será a mesma. Vocês que estão aqui na frente, repitam assim comigo, ó, a partir de hoje. Repitam comigo, vocês que estão aqui na frente, ó, a partir de hoje. Fala assim, a partir de hoje, eu nunca mais serei o mesmo. Por causa da sua graça, por causa do seu amor. O seu amor. Fala forte, Jesus, é o seu amor. É o seu amor por mim que me transforma. É a sua paixão por mim que me transforma. E a partir dessa noite, caminharei através da graça de Deus e do seu grande amor por mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh.